Estou começando a reflexologia podal agora. Após quanto tempo já posso atender? Essa é uma pergunta que, inclusive, eu preparei um rios para vocês em relação a isso. E é uma boa pergunta. Vou até colocar a sua pergunta como sendo na caixinha lá para mim, tá? Ó, de modo geral, eu sempre digo assim para vocês que vocês precisam ter confiança, segurança, ter memorizado toda a sequência, todo o passo a passo e também ter memorizado, ter estudado, ter aprendido, ter entendido a teoria e os nomes dos pontos da reflexologia podal, por exemplo. Porque se você não sabe os nomes, o seu cliente ele vai te perguntar: que ponto é esse que está doendo? É inevitável isso vai acontecer. E você vai precisar dar uma resposta para o seu cliente. Tá? Você vai precisar falar o ponto que é. Então você precisa estar preparado nesse aspecto. Agora, é difícil isso? Não é difícil, gente. Eu estou aqui dando um treinamento de reflexologia e as minhas alunas, em 4 dias, já praticamente memorizaram toda a sequência, memorizaram todos os pontos. Fiz uma prova agora ali oral, tá? Perguntando. E só estão em detalhes de intensidade de pressão que vai ser melhorado logo em breve. E quando que esse logo em breve? Quando elas completarem 50 atendimentos completos. Então, a minha pergunta direta para você é: após quanto tempo já posso atender? Depois que você atender pelo menos 50 pessoas com a reflexologia podal completas, tá? Então, a partir do momento que você treinou, memorizou a sequência, começa a contar 1, 2, 3. Fez 50 atendimentos, você já está pronto, ótimo para poder começar a atender os clientes. Muito provavelmente você já vai estar muito bem mesmo. E você vai assim: professor, mas 50 atendimentos não é muita coisa? Pensa bem, quanto tempo você acha que demora para você conseguir fazer essa prática? Se você atender 2 pessoas por dia, se você atender 2 pessoas por dia, em menos de um mês, você já vai estar pronta para isso. Você já vai ter atendido 60 pessoas. Se considerar só dia útil, 25 dias, 2 pessoas, vai dar 40, 50 pessoas. Em um mês você está pronto. Então, não é muita gente, tá? E você precisa desse número mágico, baseado na minha experiência, nesses meus longos 26 anos de prática, que vai fazer a diferença no seu atendimento, tá bom? Não tenha dúvidas disso. Outra pergunta do Gilmar _Fire. Má circulação pode aplicar a ventosa? Não só pode, como deve. Tá? Se tem deficiência de circulação sanguínea, a ventosa vai fazer com que o sangue chegue mais até essa região. Lógico que quando você está falando, por exemplo, de uma má circulação em membro inferior, você não consegue colocar muito bem as ventosas na região, mas você consegue aplicar ali na panturrilha, no tibial anterior, mas de modo geral, o mais importante para quem tem má circulação é fazer o que? Atividade física. Então a gente só tem que entender que, às vezes, a ventosa não é a técnica mais indicada, a orientação mais indicada. Porém, se for, por exemplo, numa região lombar, onde está bem par, por exemplo, às vezes eu coloco uma ventosa, deixo lá 15 minutos e não fica roxo, não fica nada. Por quê? Porque tem má circulação. E aí eu preciso intensificar a prática ali da ventosa terapia naquela região para melhorar a queixa do cliente, tá bom? Espaço Cida Pinheiro, eu vi sua pergunta, inclusive é a pergunta que eu vou estar lendo agora. Mas eu gostaria de me especializar coluna e dores, ombro e pescoço. Existe esse curso? É aqui embaixo, tá? Do lado de onde comentar, você vai ver que tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Clica lá em cima e escreve a sua pergunta. Rejane, seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda. Legal, Eros, vou estar respondendo já, tá? Tá aqui na sequência. Vamos lá, espaço
técnica de massagem para dor na coluna, ombro e pescoço. Qualquer técnica de massagem vai trabalhar essas regiões. Então, o curso existe. O meu curso, por exemplo, ele vai te dar ferramentas para você conseguir atender isso. Não tenha dúvidas em relação a isso, tá? Mas pode ser a técnica da massagem terapêutica, da massagem relaxante, do shiatsu. Geralmente aí você vai precisar trabalhar com técnicas corporais. O próprio Tuiná vai te ajudar, tá? Então, principalmente nesse aspecto, não pode ficar tranquila que você vai estar em boas mãos, tá ok? Olga Sato, ponto 96. Professor, quem tem varizes que são do tipo cirúrgico, pode receber massagem na região? Pode, tá? Em relação às varizes, a gente só tem que tomar cuidado, na fase aguda, tá? Se está inflamado. Se está inflamado, a gente não faz a massagem. Mas se não está inflamado, respeitando, né, a intensidade de pressão que eu vou estar aplicando, tomando cuidado com a intensidade de pressão, você pode sim estar fazendo a massagem, tá? Inclusive, ela pode até ajudar a auxiliar a amenizar as varizes em si, né? Fazendo bem a reflexologia podal, depois uma drenagem e uma massagem relaxante, aí eu nem indico o shiatsu, porque o shiatsu vai ter mais dígito-pressão, então não é muito legal, né? A pessoa pode sentir mais dor. Vamos trabalhar mais com movimentos de deslizamento mesmo, drenagem, massagem relaxante e reflexologia podal, que aí eu faço pressão só na planta do pé, nas laterais, né, e no dorso, mas eu faço a pressão só nos pés, não na perna em si, tá bom? Como conciliar cristais na massagem? Geralmente você vai utilizar como sendo um recurso do tipo pedras quentes, entendeu? Então você vai pegar lá um cristal bem polido, lisinho, bonitinho, e pode trabalhar ele aquecido, para ele emanar energia ali para o corpo do cliente. Então o calor, a própria energia da pedra, eu acho que isso é uma forma da gente conseguir conciliar os cristais na massagem, né? Na massagem, tá bom?